Verão de 1822. O salão do Palácio Real de Buda brilha sob 1000 velas refletidas nas águas do Danúbio. Mas para Esther Kovacs, cada chama é um holofote sobre sua vergonha. Ela vê o homem que destruiu sua vida se aproximando. Balint Horvath, barão de Debrecen. O homem que a cortejou roubou os projetos secretos do relógio astronômico de seu pai e depois a descartou quando o escândalo que ele orquestrou destruiu o nome Kovacs. Ao lado dele, a condessa Ildikó Nagy, sua tia, a mulher que controla os salões de Budapeste com palavras venenosas. Em desespero, Esther se vira para um homem isolado próximo às varandas, vestido de preto, olhos profundos como o rio. Ela não sabe que ele é Matyás Báthory, a águia negra do Danúbio, o duque mais temido da Hungria. Com um pedido desesperado, ela se torna peça central no jogo de vingança mais perigoso da corte. Se você ama histórias onde os humilhados se erguem, inscreva-se agora no canal Diários da Nobreza e ative o sininho de notificações. Budapeste, Reino da Hungria, 20 de agosto de 1822. Palácio Real de Buda, baile de São Estevão. O ar estava denso de perfume de rosas e cera quente de 1000 velas. Esther Kovacs inspirou profundamente, tentando acalmar os batimentos do coração. Através das janelas altas, a brisa noturna trazia o odor úmido do Danúbio e o murmúrio das águas contra as pedras antigas. Era uma noite sufocantemente quente. O calor se acumulava sob os candelabros de cristal boêmio. Ao redor, a nobreza exibia sedas e brocados importados, joias faiscando como constelações terrestres. Ela não deveria estar ali. Uma filha de relojoeiro arruinado não pertencia ao baile de São Estevão, a celebração mais importante da nobreza húngara. Mas a baronesa Telek havia insistido em trazê-la como acompanhante. A orquestra começou a tocar. Uma valsa vienense elegante. Pares deslizaram pelo mármore polido. Foi então que Esther o viu. Balint Horvath atravessava o salão com a confiança arrogante de quem nunca enfrentou consequências reais por seus atos. Usava um uniforme militar puramente decorativo, ostentação vazia, já que jamais havia servido um dia nas Forças Armadas, com botões dourados que capturavam e refletiam a luz das velas. Bonito à primeira vista, charmoso na superfície, completamente vazio por dentro. Ao lado dele, a condessa Ildikó Nagy caminhava com uma graça predatória que fazia Esther pensar em serpentes se desenrolando para o bote. Seu vestido vermelho escuro parecia absorver a luz ao invés de refleti-la, e diamantes adornavam seu pescoço e punhos, cada pedra valendo mais do que a casa modesta onde Esther vivia com seu pai. Os olhos afiados da condessa encontraram os de Esther através da multidão de nobres. Um sorriso cruel curvou seus lábios pintados de carmim. Esther sentiu o sangue gelar nas veias. Seu primeiro instinto foi fugir, mas as pernas pareciam presas ao chão de mármore. Eles vinham diretamente em sua direção. Ao redor, nobres começaram a notar a aproximação do barão e da condessa. Conversas diminuíram de volume, cabeças se viraram, olhares curiosos, alguns piedosos, a maioria simplesmente cruéis, se voltaram para Esther. Todos sabiam quem ela era, a filha do traidor Ferenc Kovacs, a tola que havia sido seduzida e publicamente descartada, a moça que deveria ter vergonha de mostrar o rosto em sociedade. Ela era entretenimento para a elite entediada. Minha querida senhorita Kovacs, a voz de Balint ecoou alto demais para ser casual. Ele queria que as pessoas ouvissem, queria plateia para sua crueldade. Que surpresa absolutamente encantadora vê-la aqui esta noite. Imaginei que estaria ocupada ajudando seu pai com os concertos. Ouvi dizer que ele aceita qualquer trabalho agora, até relógios de bolso comuns de comerciantes. Risadas abafadas ecoaram ao redor deles como vidro quebrando. O insulto era cristalino.
Ferenc Kovács, que uma vez criou obras-primas mecânicas para reis e arquiduques, agora estava reduzido a consertar quinquilharias para sobreviver. Esther cerrou os punhos dentro das luvas finas, unhas cravando nas palmas. Barão Horvat, ela respondeu, forçando a voz a permanecer firme através do esforço monumental. Sempre é tão instrutivo ouvi-lo falar. Aprendo muito sobre a natureza humana, observando suas palavras e ações. Uma fagulha de raiva brilhou nos olhos azuis de Balint. Ele odiava ser desafiado, especialmente por alguém que considerava tão abaixo dele. A condessa Ildikó deu um passo à frente e sua mera presença parecia sugar o ar ao redor. Querida menina, sua voz era mel envenenado, doçura falsa mascarando o veneno real. Que coragem extraordinária a sua, aparecer em um evento tão distinto, considerando as lamentáveis circunstâncias da sua família. Mas suponho que quando se perdeu absolutamente tudo, reputação, posição, dignidade, não há mais nada a temer, não é mesmo? As palavras atingiram Esther como bofetadas físicas, cada uma deixando marca invisível. Ao redor, o círculo de observadores crescia. Esther podia ler nos rostos. Alguns mostravam pena superficial, outros curiosidade mórbida, mas a maioria exibia apenas desdém aristocrático. Minha tia está absolutamente certa, Balint continuou, saboreando cada palavra como vinho fino. É realmente admirável aparecer aqui depois de tudo que aconteceu, depois dos crimes que seu pai cometeu. Meu pai não fez nada. Esther cortou, a voz tremendo agora, apesar dos esforços para controlá-la. E você sabe muito bem disso. O sorriso de Balint se alargou, mostrando dentes brancos perfeitos. Sabe? Que afirmação interessante. Os tribunais reais discordaram veementemente. As evidências eram, como posso dizer, completamente irrefutáveis. Cartas assinadas pelo próprio punho de Ferenc Kovács, oferecendo vender segredos da coroa a compradores estrangeiros, documentos oficialmente autenticados, testemunhas confiáveis. Todas falsas, todas plantadas por você, tudo uma conspiração elaborada. Mas Esther não tinha provas, apenas certeza em seu coração, e isso não valia absolutamente nada em tribunais ou salões nobres. Ainda assim, a condessa Ildikó suspirou teatralmente, ajustando um de seus muitos anéis cravejados de rubis. É uma verdadeira pena ver uma jovem tão desorientada, sem mãe para guiá-la pelos caminhos adequados da sociedade, sem família respeitável para proteger sua reputação, completamente sozinha no mundo. Ela fez uma pausa dramática. Suponho que em breve você terá que aceitar qualquer oferta matrimonial que aparecer. Talvez um comerciante viúvo de província. Ou quem sabe um clérigo de alguma aldeia esquecida. Alguém que não se importe com manchas permanentes na reputação familiar. Esther sentiu lágrimas de raiva e humilhação queimar em seus olhos, ameaçando derramar. Mas ela recusou-se terminantemente a deixá-las cair. Não daria a esses parasitas cruéis essa satisfação final. Foi nesse momento de desespero que seu olhar varreu o salão procurando uma saída. E pousou nele. O homem de preto próximo às varandas que davam para o Danúbio. Completamente isolado, ninguém se aproximava, como se houvesse uma barreira invisível ao redor dele. Mesmo de longe, Esther sentia que era diferente. Não a beleza vazia de Balint, mas poder contido, força que não precisava ser anunciada. Seus olhos escuros estavam fixos nela. Por quanto tempo ele havia observado? Algo dentro de Esther quebrou, não orgulho. Esse já estava despedaçado. Era o medo paralisante de continuar sendo vítima. Se ia ser humilhada de qualquer forma, que fosse por escolha própria.
Sem pensar, ela se afastou de Balint e da condessa. Seus passos ecoaram, conversas morreram, enquanto nobres percebiam para onde caminhava. Atravessou o salão com costas eretas, queixo erguido. Cada passo, uma declaração de que ainda havia luta nela. E parou diretamente na frente do homem de preto. De perto, era ainda mais intimidador. Alto. Ela precisou inclinar a cabeça para encontrar seus olhos. Ombros largos, sob o casaco negro perfeitamente talhado. Cabelos escuros penteados para trás, revelando traços aristocráticos angulosos. Não havia cicatrizes, mas havia algo que falava de batalhas travadas com vontades e mentes nos salões de poder. Usava um anel de prata no dedo direito, gravado com brasão de séculos de linhagem. Esther quase perdeu a coragem. Então, viu Balint se aproximando, rosto contorcido em fúria. Respirou fundo. Você quer dançar comigo? Meu ex está assistindo. O silêncio foi absoluto. Todo o salão parou de respirar. A orquestra continuava, mas o som parecia distante. O homem olhou para ela. Realmente olhou, como se lesse sua alma. Esther sentiu-se completamente exposta. Os segundos se arrastaram. Então, lentamente, algo mudou em sua expressão. Não um sorriso, mais perigoso. O olhar de um predador diante de uma presa interessante. Estendeu a mão enluvada. Seria imprudente recusar uma dama em dificuldade. Voz profunda, controlada. Sotaque húngaro refinado da nobreza antiga. Quando Esther colocou a mão na dele, um arrepio percorreu seu braço. Mesmo através das luvas, podia sentir a força contida. Poder que poderia esmagar, mas segurava com delicadeza calculada. Ele a guiou para o centro. Os sussurros explodiram. É ele, o Duque de Esztergom, a Águia Negra, mas ele nunca dança. O sangue de Esther gelou. Viu Balint, completamente pálido, suor na testa. Até a condessa havia perdido a compostura, mão pressionada contra os diamantes. Quem é você? Esther sussurrou. Aqueles olhos escuros pousaram nela. Havia diversão sutil ali. Matias Báthory, Duque de Esztergom, senhor das terras do Alto Danúbio. O salão inteiro observava agora. A orquestra, percebendo a importância do momento, começou uma valsa lenta e solene. Matias Báthory, o homem que diziam não ter coração. A águia negra do Danúbio, que 3 famílias nobres temiam mais que o próprio rei. Começou a dançar com Esther Kovacs. Sua mão pousou em sua cintura. Firme, não possessiva. A outra segurou a dela com delicadeza que contradizia tudo o que ouvira sobre ele. Conduzia com precisão militar, cada passo calculado. Não havia romance, era estratégia pura. E ainda assim, Esther sentiu-se segura. Outros dançarinos mantinham distância respeitosa, um círculo invisível que ninguém ousava cruzar. Você está tremendo. Não esperava que aceitasse. E ainda assim perguntou. Estava desesperada. Desespero faz as pessoas fazerem coisas interessantes. Havia aprovação em seu tom. Ele a girou. Quando voltou, estava mais perto. Perto o suficiente para ver detalhes. Os olhos não eram completamente negros, mas tinham fragmentos de âmbar nas profundezas escuras. Linhas finas nos cantos marcavam alguém que olhara muito para o passado. Dor antiga ali. Você sabe quem sou? Esther Kovacs. Filha de Ferenc Kovacs, mestre relojoeiro, 22 anos, trabalha sob pseudônimo na rua Vassi. Esther quase tropeçou. Ele afirmou sem esforço. Como? Faço questão de conhecer as pessoas interessantes de Budapeste. Você se tornou muito interessante. Camadas naquela afirmação. Balint Horvat, um homem com muitas dívidas e poucos escrúpulos. Você o conhece. Conheço homens como ele, parasitas que se alimentam dos fracos. Dançar comigo não mancha sua reputação? Os lábios curvaram. Minha reputação é construída sobre destruir homens corruptos. Dançar com você só fortalece isso. A música diminuiu.
Matias executou a última volta, trazendo-a de volta para a posição final. Pararam no centro sob o maior candelabro. Ninguém se moveu. Então, Matias levantou a mão de Esther e beijou seus dedos enluvados. Seus olhos nunca deixaram os dela. Obrigado pela dança, senhorita Kovacs. Espero nos vermos em breve. Tenho assuntos urgentes com seu pai. Questões relacionadas a um projeto para a coroa. Impacto instantâneo. Murmúrios explodiram. Projeto para a coroa. O duque está trabalhando com Ferenc Kovacs, mas pensei que era traidor. Se o duque confia nele... Balint recuou como se tivesse sido golpeado. Rosto branco, suor na testa. A condessa cravou os dedos no braço do sobrinho. Matias soltou a mão de Esther com delicadeza controlada. Inclinou-se em reverência perfeita. Virou-se e caminhou para a saída, a multidão se abrindo. Ninguém falou com ele. Ninguém ousou. Esther ficou no centro do salão, centenas de olhos sobre ela. Sua vida havia mudado. Apenas não sabia se para melhor ou pior. Do outro lado, Balint Horvat observava a silhueta do duque desaparecer. Mãos tremendo. Pela primeira vez, sentiu medo real. Roteiro. Você quer dançar comigo? Meu ex está assistindo. Canal. Diários da Nobreza. Takazes. Início do bloco 2. Azezis. Budapeste. Manhã seguinte ao baile de São Estevão. Casa dos Kovacs. Rua dos Relojoeiros. A luz pálida da manhã filtrava-se através das cortinas desgastadas do pequeno quarto de Esther. Ela não havia dormido. Como poderia? Os eventos da noite anterior giravam em sua mente como as engrenagens dos relógios que seu pai costumava criar. Cada detalhe se encaixando com outros, formando um mecanismo complexo, cujo propósito ela ainda não compreendia completamente. A mão de Matias Báthory na sua. Aqueles olhos escuros lendo sua alma. A forma como o salão inteiro havia parado de respirar. O Duque de Esztergom, a águia negra do Danúbio. Esther se levantou da cama e caminhou até a pequena janela que dava para a rua. Lá embaixo, a cidade já despertava. Comerciantes abrindo suas lojas, carroças transportando mercadorias, o burburinho normal de Budapeste. Mas nada parecia normal para ela. Uma batida suave na porta a fez virar. Senhorita Esther, a voz de Piroska, sua criada fiel. Seu pai está solicitando sua presença na sala. E há algo que a senhorita precisa ver. O tom preocupado de Piroska fez o estômago de Esther se apertar. Ela desceu as escadas de madeira que rangiam sob seus pés. A casa era pequena, uma fração do que havia sido a residência da família antes da queda. Seu pai havia vendido tudo de valor para pagar advogados durante o julgamento fraudulento. Restaram apenas o essencial e alguns relógios antigos que Ferenc não conseguia se desfazer por motivos sentimentais. Na sala modesta, Ferenc Kovacs estava sentado à mesa desgastada, cercado por jornais. Ele parecia ter envelhecido décadas. As mãos que criaram obras-primas mecânicas tremiam ligeiramente. Pai? Esther se aproximou. Ferenc levantou os olhos. Havia lágrimas, mas também esperança. Sente-se, minha filha. Ele empurrou os jornais em sua direção. O primeiro era o Budapeste Hirlap, Duque de Esztergom dança com filha de Ferenc Kovacs. Possível colaboração real à vista. Outros jornais traziam manchetes similares, todas sugerindo que se o Duque de Esztergom estava publicamente associando-se aos Kovacs, talvez a história da traição não fosse tão simples. Ele fez isso de propósito, Esther sussurrou. A dança, as palavras sobre projeto para a coroa, tudo foi calculado. Mas por quê? Ferenc perguntou, voz cheia de esperança desesperada. Antes que Esther pudesse responder, Piroska entrou correndo. Uma carruagem com o brasão Báthory parou em frente.
pai e filha se entreolharam. Ferenc se levantou, alisando as roupas gastas em um gesto de dignidade automática. Deixe-os entrar, ele disse, a voz recuperando um pouco da firmeza que Esther lembrava de sua infância. Momentos depois, a porta se abriu. Um homem mais velho, vestido com libré impecável, entrou. Cabelos grisalhos, postura militar. Senhor Ferenc Kovacs, senhorita Esther Kovacs, sou Sandor, mordomo da casa Bathory. Meu senhor solicitou que eu entregasse isto pessoalmente. Ele estendeu um envelope selado com cera preta e o brasão Bathory. Ferenc o abriu com mãos trêmulas e leu em voz alta. Senhor Ferenc Kovacs, solicito uma audiência privada em minha residência esta tarde, às 3 horas. Tenho uma proposta envolvendo sua filha que requer o consentimento de ambos. O assunto é delicado e urgente. Peço discrição absoluta. Mathias Bathory, Duque de Esztergom. O silêncio era denso. Sandor acrescentou. Meu senhor assegurou que suas intenções são inteiramente honrosas e que a senhorita terá total liberdade para recusar. Ferenc olhou para Esther. A decisão é sua. Esther pensou em tudo que perderam. E em Balint, livre e impune. Vamos. Precisamos ouvir o que ele tem a dizer. Duicinastelo Bathory, margens do Danúbio. Quinquinquio. A carruagem luxuosa os buscou às 2h30. Enquanto atravessavam Budapeste, Esther observou o Danúbio brilhando sob o sol. Chegaram a portões de ferro trabalhado. O castelo Bathory era impressionante em sua sobriedade. Pedra escura, torres discretas, jardins bem cuidados. Poder antigo que não precisava gritar. Sandor os guiou por corredores amplos. Esther notou a melancolia do lugar. Cortinas parcialmente fechadas, móveis cobertos. Como se partes estivessem em luto perpétuo. Meu senhor os receberá na biblioteca. Ele abriu as portas, revelando uma sala magnífica. Estantes do chão ao teto repletas de livros. Janelas altas banhando tudo em luz dourada. E próximo à janela, olhando para o Danúbio, estava Mathias Bathory. Ele se virou. À luz do dia, vestido de negro, mas sem a cerimônia do baile, parecia menos intimidador, mas não menos impressionante. Senhor Kovacs, senhorita Kovacs, obrigado por virem. Indicou poltronas confortáveis. Sentou-se no mesmo nível, não acima, não assumindo superioridade. Esther notou o gesto sutil. Vou direto ao ponto, Mathias começou. Tenho investigado Balint Horvath há 6 meses. Ele está envolvido em uma rede de crimes que vão muito além do roubo de propriedade intelectual de sua família, Sr. Kovacs. Ferenc se inclinou, atento. Horvath e sua tia, a condessa Ildiko Nagy, lideram um esquema elaborado. Roubam projetos, designs e segredos de artesãos talentosos. Falsificam documentos para fazer parecer que as vítimas vendiam segredos a estrangeiros. As vítimas são arruinadas ou presas, enquanto Horvath vende as criações roubadas discretamente. Meu Deus, Ferenc sussurrou. Quantos? Você foi o 5º que rastreei. 2 estão mortos, um suicídio, outro sob circunstâncias suspeitas. Os outros fugiram do país, arruinados. Raiva queimou no peito de Esther. E a lei não faz nada. A condessa tem conexões poderosas, juízes, funcionários do palácio, membros da Guarda Real. Evidências desaparecem, testemunhas mudam depoimentos. Mathias fez pausa. Mas há mais. Algo pessoal para mim. Ele foi até a escrivaninha e pegou um dossiê. Entregou a Ferenc. Há 6 anos, minha esposa Cata e meu filho András, de 4 anos, morreram quando nossa embarcação virou no Danúbio durante uma tempestade. Sua voz permaneceu controlada, mas Esther viu a dor crua em seus olhos. Aceitei como trágico acidente. Recentemente, um marinheiro moribundo confessou. As cordas do velame foram parcialmente cortadas antes da viagem.
Foi sabotagem. O ar saiu dos pulmões de Esther. Assassinato. Ele estava falando de assassinato. Eu havia exposto um esquema de corrupção envolvendo 3 famílias nobres 2 anos antes do acidente. Matias continuou, cada palavra medida. Eles perderam títulos, terras, fortunas, juraram vingança. Balint Horvath, na época com 22 anos, era secretário júnior de um dos condenados. Ele estava envolvido, Esther disse a voz baixa. Tenho evidências circunstanciais, mas não provas conclusivas. O que sei é que Horvath possui informações sobre a sabotagem. Ele as guarda como seguro de vida. Se for preso, ameaça revelar os conspiradores em troca de clemência. E você quer essas informações, Ferenc disse. Quero justiça. Para minha família, para a sua, para todos que Horvath destruiu. Matias olhou diretamente para Esther. E é aí que sua filha se torna essencial. O estômago dela se apertou. Como? Preciso me infiltrar nos círculos de Horvath. Ele é cauteloso. Nunca mantém evidências em sua residência, mas a condessa organiza salões, jantares, bailes privados onde negócios ilícitos acontecem. Documentos são trocados, acordos fechados. Se eu pudesse ter acesso, observar, reunir provas... Mas você não pode simplesmente aparecer, Esther compreendeu. Eles saberiam que está investigando. Exatamente, mas se eu tivesse uma razão social legítima, um motivo que não levantasse suspeitas. Ele respirou fundo. Proponho um noivado, falso, temporário, 6 meses. Publicamente estaremos cortejando. Isso me dará acesso aos eventos onde Horvath circula. Você, senhorita Kovacs, seria minha acompanhante. Meus olhos e ouvidos onde eu não posso estar. O silêncio caiu pesado. Em troca, Matias continuou com a mesma voz controlada. Usarei todos os meus recursos para limpar o nome de seu pai. Restaurarei sua reputação, seu negócio. Providenciarei que a oficina seja reaberta, equipada com as melhores ferramentas. Garanto posição social respeitável. Vocês nunca mais enfrentarão humilhação. Ferenc olhou para Esther esperando. Esther processou tudo. Era uso mútuo? Ou oportunidade de ter o que mais desejava? Justiça? Por que eu? Ela perguntou. Qualquer nobre seria noiva falsa mais convincente. 3 razões. Matias contou nos dedos. Primeira, Horvath já a humilhou publicamente. Meu interesse será visto como desafio a ele, perfeitamente dentro do meu caráter. Segunda, você tem habilidade real com mecanismos, útil para decifrar documentos codificados ou sistemas de segurança. Terceira, hesitou. Ontem, quando pediu para dançar, vi coragem. Desespero, sim, mas também força genuína. Preciso de alguém forte, não de uma debutante frágil que desmoronaria sob pressão. E depois de 6 meses? Separação amigável, incompatibilidade. A sociedade falará por semanas e esquecerá. Você terá reputação restaurada, recursos financeiros e seu pai terá o negócio de volta, tudo documentado em contrato legal. Era frio, calculado, mutuamente benéfico. Então por que o coração de Esther batia tão rápido? Preciso pensar, ela disse finalmente, a voz firme, apesar da confusão interna. Claro, tome o tempo necessário. Matias se levantou, indicando que a reunião chegara ao fim. Mas, senhorita Kovacs... Seus olhos encontraram os dela, e pela primeira vez ela viu algo além de controle calculista. Viu determinação queimando nas profundezas escuras. Entenda que Horvath não vai parar. Ele destruirá mais famílias, arruinará mais vidas inocentes, causará mais sofrimento, a menos que alguém o detenha. E eu pretendo ser esse alguém, com ou sem ajuda, mas com você, teríamos chances reais de sucesso. A visita terminou pouco depois. Sandor os acompanhou de volta à carruagem, silencioso e respeitoso.
Na viagem de volta, Ferenc segurou a mão da filha. O que está pensando? Esther olhou pela janela, observando o Danúbio dourado sob o sol poente. Impossível imaginar que essas águas haviam engolido a família de Matias. Que pela primeira vez em um ano, temos uma chance real de recuperar o que perdemos, de fazer Balint pagar, de restaurar seu nome, pai. E o Duque? Está usando nossa situação para seus fins, mas também oferece ajuda concreta. Ambas as coisas podem ser verdadeiras. Esther assentiu. Seu pai sempre viu nuances onde outros viam apenas preto e branco. Quando chegaram em casa, o sol já havia se posto. Piroska acendeu velas, enquanto Ferenc se retirou para seu pequeno quarto de trabalho. Esther foi para seu quarto e sentou-se à escrivaninha que pertencera à sua mãe. Pegou papel e caneta. Por longos minutos, olhou para a página em branco. 6 meses de fingimento. 6 meses ao lado de um homem praticamente estranho, mas que já havia mudado o curso de sua vida com uma única dança. O que poderia acontecer? Mas Esther já conhecia a resposta em seu coração. Sabia desde que vira a dor nos olhos de Matias ao falar de sua família. Ele não era apenas um nobre poderoso, era um homem buscando o mesmo que ela: justiça. Mergulhou a pena no tinteiro. Duque Bathory, aceito sua proposta. Estarei pronta para discutir os termos amanhã. Tenho uma condição. Quando encontrarmos as provas contra Balint Horvat, quero estar presente no momento em que ele for confrontado. Quero vê-lo perder tudo. Isso é inegociável. Atenciosamente. E.K. Selou com o velho sinete da família. Chamou Piroska. Entregue isto ao castelo Bathory. Agora. Agora, senhorita. É noite. Agora. Quanto mais rápido começarmos, mais rápido teremos justiça. Enquanto observava Piroska sair, Esther sentiu algo que não sentia há muito. Não esperança. Era cedo, mas determinação. Propósito. Caminhou até a janela e olhou na direção das colinas onde ficava o castelo Bathory, invisível na escuridão. 6 meses, sussurrou para a noite. Esther ainda não sabia que a resposta mudaria sua vida de formas inimagináveis, que o acordo frio se transformaria em algo complexo, que fingimento e realidade se entrelaçariam perigosamente. Que 6 meses poderiam ser tempo suficiente para um coração congelado começar a derreter, mas naquela noite sabia apenas que havia dado o primeiro passo sem volta. E, de alguma forma, isso não a assustava tanto quanto deveria. Budapeste, 4 semanas após o acordo. Residência da Condessa Ildikó Nagy. Salão de chá. Esther nunca imaginou que fingir um noivado seria tão exaustivo. Nas últimas 4 semanas, ela e Matias haviam participado de inúmeros eventos sociais, sempre juntos. Sempre representando o papel de casal apaixonado, e em cada evento, Balint Horvat estava presente, observando com raiva mal contida. Naquela tarde, Esther estava no salão privado da Condessa Ildikó, cercada por damas da alta sociedade. A própria Condessa presidia como uma rainha venenosa. Minha querida senhorita Kovacs. A voz da Condessa cortou a conversa. Ou devo chamá-la de futura duquesa. Seu noivado tem sido o assunto de toda Budapeste. Esther forçou um sorriso. A condessa é muito gentil, tão modesta, outra dama murmurou, embora o tom sugerisse que modéstia não era virtude ali. A condessa tomou um gole de chá. Confesso, fiquei chocada no baile de São Estevão. O duque sempre foi tão recluso desde a tragédia. Você deve ter qualidades muito especiais. Havia veneno nas palavras açucaradas. O duque valoriza a integridade acima de títulos vazios. Esther respondeu calmamente. O insulto velado não passou despercebido. Mas Ildikó apenas integridade, sorriu. Que valor admirável!
Embora alguns ainda questionem a integridade da sua família, querida, os rumores sobre seu pai não desapareceram completamente. Antes que Esther pudesse responder, Balint Horvath entrou. Tia Ildikó beijou a mão da condessa. Então, olhou para Esther com olhos frios. Senhorita Kovacs, que surpresa desagradável. Barão Horvath, ouvi que seu pai foi visto procurando trabalho. Difícil encontrar quem confie em um traidor, mesmo com proteção de um duque. Uma voz profunda soou da entrada. Cuidado com suas palavras, Horvath. Matthias Bathory estava na porta, olhos fixos em Balint com intensidade que fez o barão recuar. Vim buscar minha noiva. Temos um compromisso. Não tinham. Mas Esther entendeu. Ele viera tirá-la dali. Ela colocou a mão na dele e se levantou. Claro. Obrigada pelo chá, condessa. Enquanto saíam, Esther ouviu Balint murmurar algo venenoso para sua tia. Não conseguiu distinguir as palavras, mas o tom era inconfundível. Raiva e medo misturados. Carruagem. Retornando ao castelo Bathory. Assim que as portas se fecharam, Matthias perguntou: Você está bem? Perfeitamente. Embora sua tia seja mais venenosa do que imaginei. Ela se sente ameaçada. Bom sinal. Ele tirou um pequeno caderno do casaco. Durante o jantar de ontem, consegui acesso ao escritório do conde. Encontrei isto. Era um registro contábil codificado. As datas não fazem sentido cronológico. São chaves, Esther murmurou, analisando. Exatamente. Por isso trouxe para você. Vou precisar de tempo e dos relógios antigos de meu pai. Tudo o que precisar está à disposição. Antes que descessem, Matthias segurou seu braço. A mais, a condessa está organizando um baile de máscaras em sua propriedade rural, às margens do Danúbio, daqui a 2 semanas. Evento privado. Fomos convidados? Ainda não, mas seremos. É lá que as transações realmente acontecem. Se vamos encontrar provas, será nessa noite. Então, temos 2 semanas para decifrar esse código, porque pode nos dar o que precisamos para destruí-los. Castelo Bathory, 1 semana depois. Esther estava cercada por relógios desmontados, papéis com cálculos, chá frio esquecido. Havia passado 7 dias trabalhando no código. Matthias entrou com chá fresco e sanduíches. Sandor insiste que você precisa comer. Esther pegou um sanduíche. Matthias sentou-se ao lado. Rotina das últimas semanas. Às vezes trabalhavam em silêncio, outras conversavam sobre a investigação. E, ultimamente, sobre outras coisas também. Descobriu algo? Sim. Ela empurrou um papel. As datas são chaves baseadas em calendário juliano modificado. Esta entrada, FK 15/3/2500, é sobre meu pai, Ferenc Kovacs. A data é quando roubaram o projeto. 2.500 florins foi quanto Balint recebeu. A mandíbula de Matthias se apertou. Há dezenas de entradas similares? Sim. Outros artesãos, outros roubos. Documentaram tudo, porque pensavam que nunca seriam descobertos. Ele pegou o papel. Isto é evidência. Mas não suficiente. São apenas números e iniciais. Precisamos de documentos originais, provas concretas, que estarão na propriedade durante o baile. Matthias foi até a janela, olhando para o Danúbio. Por um longo momento, silêncio. Matthias? Esther usou o primeiro nome pela primeira vez. Ele se virou. A propriedade da condessa fica próxima ao local onde minha família morreu. Esther se aproximou. Se for difícil demais, preciso fazer isso. Enfrentar. Olhou para ela. Você me ajudou a perceber que evitar a dor não a faz desaparecer. Ela segurou a mão dele. Não gesto calculado, mas genuíno. Então vamos juntos. Matthias entrelaçou os dedos nos dela. Juntos. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era mais fingimento. Propriedade rural da condessa Nag.
Noite do baile de máscaras. 2 semanas depois. A propriedade da Condessa era impressionante. Construída em estilo barroco, com jardins descendo em terraços até o Danúbio, brilhava com centenas de lanternas venezianas. Esther desceu da carruagem usando um vestido de seda verde esmeralda que Matias havia providenciado. Uma máscara veneziana, decorada com penas e cristais, cobria a metade superior de seu rosto. Matias estava ao lado, impecável em preto com detalhes prateados. Sua máscara era simples, mas elegante. "Lembra do plano?" murmurou enquanto subiam os degraus. "Perfeitamente. Fico visível durante a primeira hora. Quando o entretenimento começar e todos estiverem distraídos, finjo dor de cabeça. Você me acompanha a uma sala de descanso. Separamos. Você procura no escritório, eu nos aposentos dela. E se alguém nos vir? Somos noivos procurando privacidade." Esther sentiu o rosto aquecer. "Não levantará suspeitas." Matias olhou para ela, algo indefinível em seus olhos. "Você se tornou muito boa em fingir." Havia uma pergunta não formulada. Ainda estamos fingindo? Mas não havia tempo. As portas se abriram, revelando um salão transformado em fantasia veneziana. Máscaras por toda parte, músicos tocando, champanhe fluindo, e no centro, como uma aranha em sua teia, a condessa Ildiko Nagy, vestido carmesim e máscara de penas negras. Seus olhos encontraram os de Esther, e ela sorriu. Uma hora depois, tudo corria conforme o plano. Esther e Matias haviam circulado, dançado uma valsa, conversado com vários nobres. Então, o entretenimento principal começou. Atores venezianos apresentando uma comédia. Todos se reuniram para assistir. Esther colocou a mão na testa. "Matias, estou me sentindo tonta." Sua voz alta o suficiente para os nobres próximos ouvirem. Imediatamente, Matias estava ao lado dela, braço em sua cintura. "Vou levá-la para descansar. Com licença." Ninguém questionou. A condessa estava envolvida na apresentação. Matias guiou Esther para fora do salão, pelos corredores menos iluminados. Quando estavam sozinhos, separaram-se. 30 minutos, Matias sussurrou. "Se não nos encontrarmos aqui, significa problemas." "Tome cuidado," Esther disse, surpresa ao perceber o quanto se importava. Ele tocou seu rosto brevemente. "Você também." Então foram em direções opostas. Esther subiu as escadas em direção à ala leste. Seu coração batia furiosamente. Cada sombra uma ameaça. Cada som a fazia congelar. Encontrou o que procurava. Porta dupla com o brasão Nagy. Os aposentos pessoais da condessa. Trancada. Mas Esther não era filha de mestre relojoeiro por acaso. Tirou um gancho de cabelo e trabalhou na fechadura. Clique, a porta se abriu. Dentro, o quarto era opulento. Esther procurou rapidamente. Escrivaninha, gavetas trancadas, mais fechaduras. Finalmente, em uma gaveta secreta atrás de um painel falso, encontrou um dossiê grosso, documentos originais, cartas assinadas, contratos de venda. E, no fundo, uma carta com letra que reconheceria em qualquer lugar. Balint Horvath, detalhando um plano envolvendo o acidente do Danúbio e eliminação de testemunhas problemáticas. Era tudo. Tudo o que precisavam. Com mãos tremendo de adrenalina, Esther pegou o dossiê e o escondeu sob o xale. Saiu do quarto, fechando cuidadosamente. E virou direto para Balint Horvath. Ele estava no corredor, segurando uma taça de vinho, olhando com expressão de choque e raiva. "Procurando algo, senhorita Kovacs?" O sangue de Esther gelou. Por um momento, o pânico ameaçou dominá-la, mas então lembrou-se de tudo. Seu pai arruinado, as vítimas mortas, a família de Matias assassinada. E o pânico se transformou em fúria fria. Poderia perguntar o mesmo, barão, o que faz aqui tão longe dos outros convidados? Este é o lar da minha tia. Posso ir onde quiser.
Ele deu um passo em direção a ela, olhos estreitando. Mas você estava nos aposentos privados dela. Por quê? Procurava um lugar tranquilo. A multidão me deixou tonta. Mentira. Balint deu outro passo. Estava perigosamente perto agora. Você e seu duque patético estão investigando. Pensei que talvez estivessem, mas minha tia insistia que eu estava paranoico. Ele estendeu a mão em direção ao chale de Esther. O que está escondendo aí? Antes que pudesse tocá-la, uma voz ecoou pelo corredor. Afaste-se dela, agora. Matias surgiu das sombras e havia algo absolutamente letal em sua expressão. Não era mais o duque controlado e educado. Era o homem conhecido como a Águia Negra do Danúbio, predador em seu elemento. Balint recuou, mas tentou manter a bravata. Isto não é da sua conta, duque. Esta é a residência da minha tia. E esta é minha noiva que você está ameaçando. Matias caminhou até ficar entre Esther e Balint. Sugiro que volte ao salão, antes que eu esqueça minha educação. Vocês não vão conseguir. Balint estava pálido, mas havia desespero em seus olhos agora. Seja lá o que pensam ter encontrado, não importa. Minha tia tem proteção nas mais altas esferas. Nós somos intocáveis. Ninguém é intocável, Matias disse calmamente. E você, especialmente, vai descobrir isso muito em breve. Balint olhou entre os dois, e Esther viu o momento exato em que ele entendeu. Eles tinham provas reais. Seu rosto se contorceu em fúria. Vocês acham que são tão inteligentes, tão nobres, mas não sabem com quem estão mexendo. Não sabem. Sei exatamente com quem estou mexendo. A voz de Matias era gelo puro. Sei que você ajudou a sabotar minha embarcação. Sei que minha esposa e filho morreram por causa de homens como você. E sei que você vai pagar por cada vida que destruiu. O corredor ficou absolutamente silencioso. Então, do andar de baixo, vieram sons de movimento, vozes, passos se aproximando. Balint olhou em direção às escadas, então de volta para Matias e Esther. Isto não acabou. Ele sibilou. Então virou e desapareceu por outro corredor. Esther soltou o ar que não percebia estar segurando. Você está bem? Matias virou-se para ela, mãos em seus ombros. Estou. E eu consegui. Ela abriu o chale, mostrando o dossiê. Tudo. Documentos, cartas, provas, incluindo a confissão dele sobre o naufrágio. Algo passou pelos olhos de Matias. Alívio, dor, triunfo, tudo misturado. Então está feito. Ainda não. Esther olhou em direção às escadas. Precisamos sair daqui antes que eles percebam o que levamos. E então apresentamos tudo ao rei. Matias pegou sua mão. Juntos. Eles desceram por uma escadaria lateral, evitando os corredores principais. A carruagem ainda estava esperando. Matias instruiu o cocheiro a partir imediatamente. Enquanto se afastavam da propriedade, Esther olhou pela janela. Podia ver as lanternas venezianas ainda brilhando, os convidados ainda dançando, inconscientes de que o império de corrupção da condessa estava prestes a desmoronar. Acabou, ela sussurrou. Ainda não completamente. Matias olhou para o dossiê em suas mãos. Mas o fim está próximo, e quando vier, ele não precisou terminar. Ambos sabiam. Justiça estava finalmente ao alcance. Budapeste, 3 dias após o baile de máscaras. Palácio Real de Buda, Sala do Trono. O rei da Hungria examinou os documentos com expressão cada vez mais sombria. Matias e Esther estavam de pé, lado a lado, enquanto conselheiros e guardas observavam em silêncio. Isto, o rei finalmente falou, voz ecoando, é uma das conspirações mais repugnantes que já testemunhei em meu reinado. Ele levantou a confissão de Balint. Assassinato, sabotagem, roubo sistemático, falsificação de documentos oficiais,
perpetrado por membros da minha própria nobreza. Olhou para Matias. Duque Báthory, tem minha gratidão por trazer isto à luz, e meus pêsames pela perda que sofreu. Majestade, busco apenas justiça, e justiça terá. Virou-se para um guarda. Emitam mandados imediatos para Balint Horvat e Ildikó Nag, títulos revogados, propriedades confiscadas. O guarda saiu apressadamente. O rei olhou para Esther. Senhorita Kovacs, demonstrou notável coragem. Seu pai terá seu nome completamente limpo. Estou nomeando-o mestre relojoeiro real. Esther sentiu lágrimas. Majestade, não sei como agradecer. Isto é justiça, não favor. Ele sorriu. Embora deva dizer, quando será o casamento? Esther e Matias trocaram olhares. Em breve, majestade. Matias respondeu. Excelente. Podem ir. Do lado de fora do Palácio Real. Assim que saíram, Esther soltou o ar que parecia estar prendendo há horas. Está feito, ela sussurrou. Realmente está feito. Matias olhou para a cidade, se estendendo abaixo deles. Eles ainda precisam ser capturados e julgados. Mas sim, o pior passou. Estavam parados no terraço do palácio, Budapeste se espalhando diante deles sob o sol da tarde. O Danúbio serpenteava pela cidade, dividindo Buda de Peste, as águas brilhando como prata líquida. Matias, Esther começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. O rei perguntou sobre o casamento. E nós nunca realmente discutimos o que acontece agora. Dele se virou para ela. Por um longo momento apenas a olhou. Realmente olhou, da forma como havia feito naquela primeira noite no baile, mas agora sem máscaras, sem fingimentos. O acordo era de 6 meses, ele disse lentamente. Tempo suficiente para investigar e obter provas. Conseguimos em menos tempo. Sim. O que significa que você está livre do acordo. Livre para seguir sua vida. Seu pai tem seu negócio de volta. Sua reputação está restaurada. Você não me deve nada. Esther sentiu algo se apertar dolorosamente em seu peito. E se eu não quiser estar livre? Os olhos de Matias se arregalaram levemente. Esther. Nas últimas semanas, ela continuou, as palavras saindo em uma torrente que não podia mais conter. Você se tornou mais do que um aliado conveniente, mais do que um meio para um fim. Quando estou na biblioteca com você, quando conversamos sobre livros, ou quando você me conta histórias sobre András, não estou fingindo. Não tenho fingido há muito tempo. Nem eu. As palavras saíram de Matias em um sussurro rouco. Pensei que poderia manter distância, que poderia tratar isto como uma transação de negócios. Mas você me fez lembrar o que é estar vivo, não apenas existindo no passado, mas vivendo no presente. Ele deu um passo em direção a ela. Esther Kovacs, eu te amo. Não porque você me ajudou a obter justiça. Não porque você é inteligente ou corajosa, embora seja ambas. Mas porque quando estou com você, consigo finalmente respirar novamente, após anos me afogando em dor. Esther sentiu as lágrimas finalmente caírem. Eu também te amo. E estava com tanto medo de que quando isto acabasse, você não precisaria mais de mim e... Matias a puxou para seus braços, silenciando-a com um beijo. Não era o tipo de beijo calculado que haviam compartilhado em público para manter as aparências. Era real, desesperado, cheio de semanas de sentimentos reprimidos finalmente liberados. Quando se separaram, ambos respirando difícil, Matias descansou a testa contra a dela. Casa comigo, ele sussurrou. Não porque um rei perguntou, não porque é esperado, mas porque quero passar o resto da minha vida te amando, porque quero encher aquele castelo vazio com vida novamente, porque quero que você seja minha parceira, não apenas por 6 meses, mas para sempre. Sim, Esther disse rindo através das lágrimas, sim, vou casar com você.
E ali, no terraço do Palácio Real, com Budapeste testemunhando abaixo, eles se beijaram novamente, desta vez não como parte de um plano, mas como promessa de um futuro juntos. Uma semana depois, a justiça é feita. A captura foi dramática. Balint tentou fugir para Viena, mas foi interceptado na fronteira. A condessa se barricou em sua mansão, mas eventualmente se rendeu. O julgamento foi rápido e público. As evidências eram irrefutáveis. Testemunhas surgiram, servos forçados a participar, artesãos vítimas, nobres coagidos. A sentença: títulos revogados permanentemente, propriedades confiscadas, prisão perpétua para ambos. A rede inteira foi desmantelada. Ferenc Kovács foi publicamente vindicado. O rei pessoalmente lhe entregou o selo de mestre relojoeiro real. A oficina foi reaberta, equipada com as melhores ferramentas. Esther, observando seu pai aceitar as honras com lágrimas de alegria, sentiu um círculo se fechar. Justiça havia sido feita. Castelo Báthory, 3 meses depois. Dia do casamento. O castelo estava transformado. Cortinas abertas, flores nos corredores, música ecoando. Convidados, nobres, artesãos, amigos, enchiam os salões. Esther usava um vestido de seda branca bordado com padrões de engrenagens. Homenagem à arte de seu pai. "Está pronta?" Piroska perguntou. Mais do que nunca, seu pai apareceu. "Minha filha, você está linda. Sua mãe estaria orgulhosa." Juntos caminharam até a capela. As portas se abriram. Matias estava no altar, preto com detalhes em ouro, não mais prata, deixando o luto, abraçando um novo começo. Quando seus olhos se encontraram, ele sorriu genuinamente. "Você aceita este homem?" o bispo perguntou. "Para amá-lo e honrá-lo até que a morte os separe?" "Aceito." "E você aceita esta mulher?" "Aceito." A voz de Matias era firme. "Eu os declaro marido e mulher." Matias a beijou enquanto a capela explodia em aplausos. Mais tarde naquela noite, salão privado. A celebração havia durado horas. Jantares, brindes, danças. Mas finalmente, quando os últimos convidados partiram e o castelo ficou quieto, Matias levou Esther pela mão. "Há algo que quero te mostrar." Ele a guiou através dos corredores até uma porta que ela nunca havia notado antes. Abrindo-a, revelou um salão pequeno, mas esquisitamente bonito. A luz da lua entrava através de janelas do chão ao teto, iluminando um piso incrustado com estrelas prateadas. E no centro, sobre uma mesa de mogno, estava um relógio astronômico, uma obra-prima de bronze e cristal que capturava a luz da lua e a transformava em padrões dançantes nas paredes. "Seu pai fez isto", Matias disse suavemente. "Encomendei secretamente há 2 meses. É para nós. Um símbolo de que o tempo que perdemos nunca volta, mas o tempo que temos pela frente é Esther nosso." tocou Com o o relógio reverentemente, vendo as engrenagens intrincadas, trabalhando em perfeita harmonia. "É perfeito." "Dance comigo", Matias pediu, estendendo a mão. "Não há música." "Não precisamos de música. Não desta vez." Esther colocou a mão na dele e eles começaram a dançar lentamente no salão banhado por luz lunar. Não havia orquestra. Não havia plateia, não havia máscaras ou fingimentos. Apenas 2 corações que haviam encontrado um ao outro na escuridão e escolhido a luz. "Lembra?" Esther sussurrou, "daquela primeira noite, quando te pedi para dançar? Como poderia esquecer? Você estava desesperada, corajosa e completamente imprevisível. Eu não sabia quem você era. E ainda assim me escolheu." Matias a girou suavemente. "A melhor decisão que você já tomou." "A segunda melhor", Esther corrigiu com um sorriso. "A melhor foi aceitar seu plano maluco de noivado falso, que se tornou gloriosamente real."
que se tornou gloriosamente real, ela concordou. Eles dançaram até a lua se pôr, dois sobreviventes de tragédias que recusaram deixar a dor definir seus destinos. Em vez disso, escolheram amor, escolheram justiça, escolheram vida. E o castelo, que por tanto tempo havia sido um mausoléu de memórias, finalmente se tornou um lar novamente. 6 meses depois. O observatório do Castelo Bathory, um aposento circular no topo da torre mais alta, tornou-se o lugar favorito de Esther. Dali, ela podia ver o Danúbio serpenteando pela paisagem, Budapeste brilhando à distância e, acima, as estrelas infinitas. Matias a encontrou lá, como fazia frequentemente, trazendo chá quente e uma manta. "Está frio aqui", ele disse, envolvendo a manta ao redor de seus ombros. "Vale a pena pela vista." Esther se recostou contra ele. "Sabe, às vezes ainda parece surreal. Tudo o que aconteceu, como começamos. Com uma dança desesperada e um plano improvável. E terminou com isto." Ela fez um gesto abrangendo tudo. O castelo, a vida que construíram, o futuro à frente deles. "Ainda não terminou", Matias disse, colocando uma mão sobre o ventre ainda plano de Esther. Eles haviam descoberto há apenas uma semana. "Está apenas começando." Lágrimas de felicidade brilharam nos olhos de Esther. András teria gostado de ser irmão mais velho. Era a primeira vez que ela dizia o nome do filho perdido de Matias tão casualmente, sem medo de causar dor. E viu nos olhos dele não dor, mas paz. "Teria amado", Matias concordou. "E Kata teria adorado você. Vocês duas teriam sido amigas." "Vou contar histórias sobre eles", Esther prometeu, "para nosso filho, para que ele saiba que veio de amor e perda, mas que o amor venceu. Nós vencemos", Matias corrigiu, beijando-a suavemente. E ali, no topo do castelo, sob as estrelas que testemunhavam silenciosamente, Esther Bathory, antes Kovács, filha de um relojoeiro arruinado, agora duquesa de Esztergom, entendeu algo fundamental. Às vezes, os finais felizes vêm dos começos mais improváveis. Às vezes, a justiça demora, mas chega. E às vezes, quando você está no fundo do poço e pede a um estranho para dançar, você encontra não apenas um aliado, mas o amor de sua vida. E assim termina a história de Esther e Matias. Da filha do relojoeiro arruinado e do duque envolto em luto, de como um pedido desesperado em um baile se transformou em justiça, vingança e amor verdadeiro. Balint Horvat e a condessa Ildikó passaram o resto de suas vidas na prisão, suas fortunas distribuídas entre suas vítimas. Ferenc Kovács tornou-se um dos relojoeiros mais respeitados da Europa. E o castelo Bathory, que havia sido símbolo de perda, tornou-se símbolo de esperança, um lugar onde a vida triunfou sobre a morte. Mas deixe-me perguntar algo. Quantas vezes você já se sentiu como Esther naquele baile? Invisível, humilhada, sem saída à vista. Quantas vezes desejou que alguém visse sua força quando todos só enxergavam suas falhas? Esta é a magia das histórias como esta. Elas nos lembram que nossa quebra não é nosso fim, que a coragem pode vir do desespero, que às vezes os momentos que mudam nossa vida começam com um único ato de ousadia. Se você torceu por Esther e Matias, se sentiu a injustiça queimar e a vitória aquecer sua alma, inscreva-se no canal Diários da Nobreza e ative o sininho. Cada inscrição diz ao algoritmo que histórias de superação, justiça e amor verdadeiro merecem ser contadas. Até a próxima.